que a Marta traz, que já hoje de manhã, foi agora há pouco, né, Marta? Foi, há 4 horas atrás. Olha aí, ó. Tá aí, Amadeu, eu trago a informação de que o detalhe, na verdade, dentro aí dessa relação Marçal versus Bolsonaro, de que a publicação do ex-presidente Jair Bolsonaro essa manhã foi sobre supostos investimentos que ele fez enquanto era presidente em ferrovias aqui no Brasil. Ele fez essa publicação, a imagem é a foto dele, mas a legenda tem ele detalhando ali alguns investimentos que, segundo ele, foram aplicados aqui no país enquanto ele era presidente. Então, Pablo Marçal, querendo ali adular, querendo apenas chamar a atenção, porque, na minha opinião, foi só isso, voltar os holofotes para cima dele, comentou a publicação. Vamos ver o comentário aí do Marçal, ex-presidente. Tentando bajular, né? Assim, adular o presidente. Olha aí, Franci. Pra cima, capitão! Como você disse, eles vão sentir saudades de nós. Aí, na sequência, olha o que respondeu o próprio ex-presidente Bolsonaro. Nós? Um abraço. Nós, interrogação. Nós quem, meu amigo? Nós quem, cara pálida? Um abraço. E agora, a Poliana está trazendo que essa troca de gentilezas avançou, a Poliana. Porque o Pablo Marçal foi lembrar Bolsonaro dos 100 mil reais que ele doou para a campanha do ex-presidente. Que isso? Ele diz aí, Francisco, quer ler você? Dá para ler? Vai lá. Dá sim. Isso mesmo, coloquei 100 mil reais na sua campanha para presidente. Te ajudei nas estratégias digitais. Fiz você gravar mais de 800 vídeos no Planalto. Entrei para a lista de investigados da PF por te ajudar. Se não existe nós, seja mais claro. Entendo sua palavra ao Valdemar Costa Neto, mas a honra e a gratidão são frutos de um homem sensato. Todos os nossos desentendimentos foram resolvidos. Almoçamos esses dias. Você me deu a medalha e eu continuo te respeitando. Só não nos curvaremos a comunistas na eleição de São Paulo. E se o capitão quiser me tirar do nós, me ajude devolvendo os 100 mil reais, depositando na minha campanha aqui de prefeito a São Paulo, pois não estou usando dinheiro público e não vou colocar o meu próprio dinheiro, para não ser investigado mais uma vez. Se porventura o senhor não quiser ajudar na campanha, considere o nós como correto. Abraços, coraçãozinho. Ainda teve o coraçãozinho ali no final. Eu amo! Melhor que muita novela mexicana, adoro. Pareceu as pessoas numa discussão, aí lembra de um detalhe. O engraçado é que naquele dia, aí volta a discussão. A Poliana tá gostando. Vamos aguardar se haverá desdobramento. Os olhos dos outros é referência. Teve mais outro também. Tem mais? Do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo, depois disso aí, falou? Tem. Então vamos lá, vamos ver o Eduardo. Ele falou de novo. É réplica, tréplica, vai. Estranho. 2022, você disse que a diferença entre Lula e Bolsonaro é que um deles tinha um dedo a menos. Só acordou agora? Tá parecendo até o Mourão. Os comentários se transformaram num bate-papo, né? Agora tem um detalhe aqui. Esses 100 mil, ele doou, já foi usado. Como é que ele quer de volta? Como é isso? Ele quer ser incluído no nós. E ele diz que participou da campanha de Jair Bolsonaro. Se ele não quer que o Pablo Marçal esteja no nós, que ele devolva o dinheiro que o Pablo deu para financiar a campanha dele. Mas, meu Deus. E olha, tá aí o dia realmente que ele entregou a medalha dos 3 É recente, nós mostramos aqui. Mostramos aqui, é verdade. Professor Vila, eu tenho que apelar aos seus conhecimentos, professor. É a medalha do incompetente, capaz e moral, né? E são os 3 Is. Opa, caiu. Caiu lá, Nájila? Bem, nós perdemos o contato aí com o professor Marco Antônio Vila. A minha visão é o maior adversário hoje do bolsonarismo, já que
Os Bolsonaro, o maior temor é que alguém ocupe o espaço político do ex-presidente. O que não estava sendo feito nem pelo Tarcísio, nem pelo Zema, nem pelo Caiado, e nem por nenhum aí da base da direita, extrema-direita. Mas o Marçal se demonstrou, está se provando nessa eleição, alguém com essa capacidade. Tanto que ele está avançando em eleitores que se declaram bolsonaristas e tirando de Nunes esses votos que poderiam ir para o candidato apoiado por Bolsonaro. Voltou lá o professor Vila. Pois não, professor? Você vê, bastou falar no número dos dois, caiu até o sinal. Eu acho que nós temos de ver algumas coisas, né, que são essenciais. Primeiro, ver se esse é um fenômeno, nós vamos depois voltar a discutir isso, permanente. Nós estamos falando de algumas semanas, saber que reflexo isso vai ter na eleição propriamente dita. Agora, o que chama atenção, o Marçal imitou, mano. O que chama atenção, primeiro, esse valor foi efetivamente doado na campanha, está na contabilidade na campanha de Bolsonaro, ou ele inventou que doou 100 mil? 2, ele falou que gravou centenas de vídeos com o Bolsonaro no Palácio do Planalto, só me engano 800, está na postagem, se não me engano, né? Eu, durante a campanha de 2022, eu acompanhei, e todos nós acompanhamos a campanha de 2022, eu não tenho notícias que ele tenha gravado 800 vídeos durante a campanha de 2022, inclusive ele foi pré-candidato a presidente em 2022, e só foi... Teve um problema legal, não pôde tirar a candidatura e depois foi eleito deputado federal, problema legal, acabou sendo cassado antes de assumir. Então, primeiro tomar cuidado com isso, né? Que ele fala um monte de coisas que não tem base nenhuma. E por fim, o mais importante é que tem essa disputa nesse campo extremista mesmo, né? Agora precisa ver até se isso existe ou é uma coisa que vai estourar na hora da eleição, ou seja, são factóides que não param em pé. Porque até agora, hoje vai sair uma nova pesquisa no final da tarde, pode ser que inclusive ele tenha crescido, do Datafolha, mas até a eleição, no dia 6 de outubro, tem um longo trajeto. Não pode ser que isso seja algo muito passageiro, muito curto no tempo, e ele está aproveitando, e claro, o Bolsonaro e seus filhos, especialmente, sabem que ele pode tentar ocupar um espaço, porque era um monopólio até então, do Bolsonaro e seus filhos, o extremismo, né? Mas isso vai continuar. É muito cedo para a gente dar uma resposta definitiva. O Marçal é uma ameaça real a esse monopólio, Apoliana? Sim, Amadeu, até mesmo ontem eu estava dando uma olhada nas reações lá no X e em alguns comentários no próprio Instagram. O que a gente percebe é que, por exemplo, eles veem, os bolsonaristas veem o Pablo Marçal com alguém com mais coragem de desafiar alguns atores desse processo. Então, ele encontra nos bolsonaristas esse apoio. E que é o mais importante, ele não precisa necessariamente do apoio do Bolsonaro, nem do Carlos, nem do Eduardo, nem do Flávio. O que ele precisa é refletir os anseios desse eleitorado, dessa parte do eleitorado brasileiro. E ele tem conseguido fazer isso da forma com que ele está fazendo, mesmo que seja com mentiras, com ataques abaixo da linha da cintura, está sendo, vamos dizer assim, vitorioso no processo que ele tem de se colocar como uma opção à extrema-direita. Ou, como o Amadeu diz, como alguém que é mesmo um apolítico, né? Alguém que quer destruir ali o sistema, não confia no sistema e que quer realmente acabar destruir o sistema. O Francis está trazendo que a própria pesquisa que a gente divulgou ontem, Atlas Intel, em alguns recortes mostra que esse eleitor que votou Bolsonaro, votou Tarcísio, está se dirigindo para Pablo Marçal. Isso foi um dos pontos levantados na pesquisa da Atlas Intel que nós mostramos ontem, repercutimos no Agora Brasil. Dos eleitores de Jair Bolsonaro, 41,8% indicaram que preferem o Pablo Marçal como candidato à Prefeitura de São Paulo e o Nunes foi apontado por 38,6%. Então, o que mostra que, apesar dos ataques de pessoas ligadas a Bolsonaro,
que se intensificaram agora, especialmente hoje, mas essa pesquisa ali já refletiu aquele conflito com o Carlos Bolsonaro, com outros nomes, como Ciro Nogueira. Mesmo assim, o Marçal ainda é o candidato preferido desse núcleo bolsonarista. Esse aqui é o ponto. Quem controla esse eleitorado? Até hoje, quem controla esse eleitorado é Jair Bolsonaro. Esse é um momento de inflexão. Ele continuará sendo o líder maior e dizendo, olha, aqui em São Paulo é para votar no Nunes. E aí algumas pessoas estão se descolando desse comando para acompanhar o Marçal. Esse é que é o ponto de atenção. Essa pesquisa aí é uma sinalização, outras virão, como disse o professor Vila, Datafolha ainda hoje, para a gente acompanhar esse movimento. Vamos agora... Ranieri, você quer fazer alguma consideração sobre o tema? Não, pois não, eu estava até comentando com o meu amigo jornalista, o Juliano Dipp, que ele acompanha também, né, política há muito tempo, ele estava falando exatamente a questão da novela, né, que a gente não pode perder o capítulo de nenhum dia. Eu acho que eu perdi algum capítulo, porque a última vez que eu escutei o Bolsonaro falando sobre o Marçal era fazendo elogios para ele, dizendo que ele era uma figura nova, dizendo que ele era inteligente e dizendo que o Nunes não era o seu candidato dos sonhos, até que ele foi pressionado ali pelos seus aliados e declarou publicamente apoio a Ricardo Nunes, dizendo que ele era o candidato adequado. Mas pode ser, Amadeu, que a vontade dele mesmo seja de acompanhar Marçal, mas até diante dos fatos, também da repercussão negativa de envolvimento de Marçal com crime e também com medo de perder esse monopólio nas redes sociais, ele pode ter sido aconselhado a mudar aí de caminho, mas é engraçado ver essas mudanças repentinas e bruscas, porque ideologicamente ele está mais parecido com Marçal do que com Ricardo Nunes. E porque o detalhe é o seguinte, o bolsonarismo não trabalha com aleatório, com intuição. Eles trabalham com os números frios das redes sociais. Se eles estão nesse direcionamento, isso parece claro para mim, de ontem, anteontem para hoje, como disse o Francis, numa operação Frita Marçal, é porque, sem dúvida, o Marçal é uma ameaça real ao bolsonarismo. Não é só questão de ganhar a eleição em São Paulo, ou de se projetar, mas é de ocupar o espaço que hoje é monopólio do Bolsonaro.